Dando continuidade ao evento, teremos agora a palestra com o tema Educação Internacional, Experiências Exitosas. Convidamos os moderadores, o reitor da UEMA, professor Gustavo Pereira da Costa, que já se faz aqui presente, e o professor doutor Timothy Finan, do Departamento de Antropologia da Universidade do Arizona. Muito bem. Já vejo o professor Timothy, dou boas-vindas a ele. Sempre uma alegria estarmos juntos, professor. Professor Roberto Cláudio também já está conosco. Professor Roberto, satisfação revê-lo. Senhoras e senhores, vamos, nesse momento, ter a palestra proferida pelo professor Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra, que é médico sanitarista formado pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado e PhD em saúde pública pela Universidade do Arizona. Como profissional médico, atuou com foco no planejamento e avaliação de políticas de saúde pública, especialmente no programa Saúde da Família. Foi eleito deputado estadual em 2006, exercendo a vice-liderança do governo Cid Gomes na Assembleia Legislativa do Ceará, a presidência da Comissão de Ciência e Tecnologia. Em 2010, foi reeleito deputado estadual e, em 1º de fevereiro de 2011, foi eleito por unanimidade presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para o biênio 2011-2013. Em 2012, foi eleito prefeito de Fortaleza para a gestão 2013-2016, tendo sido reeleito em 2016 para a gestão 2017-2020. Então, nesse momento, também quero registrar a presença ao meu lado, né, estando... O professor Timothy está no Arizona nesse momento? Professor Timothy, está me ouvindo? Acho que ele não está ouvindo. Professor... Travou lá. Professor, está ouvindo, né? Ah, muito bem. Professor Timothy também está conosco nesse momento, me acompanhando aqui na moderação da palestra do professor Roberto Cláudio. Estou com o professor Thales Andrade, superintendente de Relações Internacionais. Nesse momento, tenho a honra, em nome da Universidade Estadual do Maranhão, de passar a palavra ao professor Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra. Olá, primeiro o meu bom dia muitíssimo especial a toda a população acadêmica da UEMA, professores, servidores, em especial alunos da universidade. Queria saudá-los já agradecendo a esse honroso convite, em nome do reitor, professor Gustavo, e em nome do meu conterrâneo, amigo e compadre, professor Thales Andrade, que é certamente motivo de muito orgulho para todos nós outros cearenses. E, muito especialmente, professor Gustavo e professor Thales, registrar a minha satisfação de estar nesse debate sendo moderado por um grande amigo, uma referência para a minha vida pessoal, uma referência de dedicação à academia, de crença na justiça, de crença na força e na influência da academia na construção de uma sociedade internacional com mais justiça, que é o meu amigo professor Timothy Finan. E só para dar uma dimensão de como esse café é realmente internacional, professor Gustavo, professor Thales e quem nos acompanha, o professor Tim está, na verdade, aqui no Ceará. Eu não tive ainda a possibilidade de me encontrar com ele pessoalmente. Vou me encontrar com ele amanhã, pessoalmente, fisicamente. Estou vendo ele pela primeira vez agora, aqui no Ceará, por via online, por via digital, só para dar uma dimensão e uma ideia aí, de fato, como você muito bem explicou, eu lhe ouvi, reitor, né, de como o mundo hoje, irreversivelmente, se tornou mais plano, mais global, e nos impõe, na verdade, uma nova resposta, uma nova atitude frente às oportunidades e desafios, né, que esse mundo mais plano tem nos imposto. Eu vou só, no começo, agora fazer uma saudação genérica e parabenizar esse esforço,
para aguardar aí que tipo de moderação vocês querem fazer, mas não poderia deixar de registrar, nessa minha primeira introdução, a importância de, como você também registrou, reitor, da institucionalização, da internacionalização como política acadêmica, né? E principalmente desse café que aproxima o mundo, que abre sonhos e perspectivas para estudantes, que abre novos espaços de intercâmbio e de oportunidades de aprendizado e de trocas para os professores, e que acaba dando à universidade uma nova oportunidade de enriquecimento das suas atividades de pesquisa, né, de formação da pós-graduação e principalmente de formação de gente preparada para esse futuro, para que esse novo futuro nos impõe. Então, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui muito grande, e parabéns ao reitor, ao professor Tales, por essa iniciativa de entender a internacionalização como uma política pública acadêmica necessária. Uma honra muito grande para mim poder debater com vocês hoje. Professor Roberto Cláudio, façamos da seguinte forma. O senhor dá sequência, então, à palestra com o seu relato sobre a sua experiência de internacionalização, e em seguida eu passo a palavra ao professor Timothy Finn para fazer os comentários. Nós já estamos todos aqui acompanhando. Perfeito. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu tô assim, igual, eu costumo dizer que eu estou aqui igual a carro de polícia. Jovem, mas bastante usado da vida, viu? Bastante utilizado. Eu tenho 47 anos de vida, sou médico de formação, aqui médico formado aqui na nossa Universidade Federal do Ceará, e em determinado momento da minha vida, resolvi fazer algo que não é muito comum, né, dentre os alunos de medicina, que ao invés de seguir uma carreira clínica ou cirúrgica, seguir uma carreira de natureza mais acadêmica e especialmente direcionada à saúde pública. E tive a oportunidade, graças a um convênio existente entre a minha universidade, à época, e a Universidade do Arizona, de poder, através, inclusive, de uma forte influência do professor Timothy Finn, de ser aceito inicialmente num programa de fellowship, que era um programa de experiência que não era acadêmica formal, porque não era um mestrado nem um doutorado, um programa de saúde rural, num escritório muito respeitado internacionalmente, que trabalhava com populações imigrantes de baixa renda, principalmente da fronteira entre os Estados Unidos e o México, em especial garantindo assistência e acompanhamento à saúde de populações não cobertas por planos e programas de saúde oficiais. E tive essa oportunidade de fazer esse fellow, enquanto eu já tinha aplicado para o programa de mestrado em saúde pública. O meu orientador à época, isso talvez tenha sido ou não foi uma coincidência, ou foi apenas uma circunstância que me influenciou, ao chegar no Arizona, eu descobri que o meu orientador da época, que era um acadêmico muito respeitado, de formação sólida, era deputado estadual pelo estado do Arizona. Ele era um sanitarista formado em Stanford, com programa de pós em Harvard, e um cara muito, muito respeitado no estado do Arizona, não só como acadêmico e presidente, diretor desse escritório de saúde rural, como também como parlamentar ativo em defesa da ciência e tecnologia, da educação e também das questões correlatas à saúde. E durante a minha estadia lá, ainda no fellow, antes de entrar no mestrado, a rigor, já cursando o mestrado no segundo semestre, porque fui aceito na aplicação, houve uma eleição presidencial e eleição também para as câmaras, né, estaduais. E lá o Congresso estadual é bicameral, então ele foi eleito como para o Senado estadual enquanto eu estava lá. E certamente que essa influência
né, do meu orientador, da sua militância política e da possibilidade, para mim, rara, é bom, não disse isso, mas sou filho de um pai professor universitário, de uma mãe servidora federal da universidade. Meu avô ajudou a fundar a nossa Universidade Federal do Ceará. Tenho 5 dos meus 7 tios professores universitários. Meu pai foi reitor da UFC. Então, eu tenho a minha natureza, né, foi ter nascido dentro de uma universidade e ter convivido a minha vida inteira com o ambiente acadêmico. Mas o professor Nichols, que foi esse meu orientador, foi a primeira pessoa que me fez perceber que era possível você ter, né, um caminho de formação, de luta, de militância acadêmica e, ao mesmo tempo, não abrir mão da militância cidadã e mesmo da militância política. E talvez essa tenha sido a primeira luzinha de chamado para mim, para que no meu retorno eu pudesse ter decidido seguir na vida pública. Então, eu fiz o mestrado lá, fiz um mestrado dirigido à saúde comunitária e fiz o meu mestrado, tive uma experiência extraordinária com uma política que, naquela época, era uma política inovadora, que apenas o estado do Arizona e mais 2 dispunham. Eu estou me relatando, isso era ano de 2001 e 2002, que era uma política de telemedicina. Para quem não conhece tão bem o estado do Arizona, o professor Feynman pode falar muito melhor do que eu, é um estado muito extenso territorialmente e que tem algumas tribos indígenas. E esse programa de telemedicina, na época de 2001, 21 anos atrás, 22 anos atrás, ele foi concebido originalmente para que a Universidade do Arizona pudesse ser um braço de apoio à prevenção e à assistência de pacientes indígenas que moravam, em especial, em tribos mais distantes, como a tribo Hopi, a tribo Navajo, que eram tribos que ficavam a uma distância muito grande e ficavam isoladas dos grandes centros de atenção, de assistência à saúde. E a minha tese acabou sendo a montagem de um modelo de telemedicina para a nossa realidade aqui do estado do Ceará. Isso acabou gerando como consequência a formação de um núcleo dentro da UFC, e hoje a telemedicina, em algumas dimensões, ela não é só uma realidade acadêmica da UFC, mas é também uma realidade assistencial que, por exemplo, enquanto prefeito de Fortaleza, a gente pôde dispor à população durante a nossa, infelizmente, essa grande crise humanitária que foi a pandemia. Em seguida, já no mestrado, eu apliquei para o doutorado, para o programa de doutorado mais dirigido à área de epidemiologia, mas também nos Estados Unidos, você, boa parte de quem está nos assistindo sabe melhor do que eu, mas para os estudantes em especial, você escolhe um major, que é uma área maior, e uma área menor de estudos. E a minha área maior de estudos foi a epidemiologia, e a minha área menor de estudos foi de avaliação de políticas públicas de saúde, especificamente de saúde. Acontece que eu voltei, né, para o Brasil. E quando voltei para o Brasil, voltei no momento em que se estabelecia, à época, uma candidatura ao governo do Estado, de oposição ao então governo. Eu muito mais bem formado academicamente, mas também muito mais incerto do meu futuro. Se seguiria uma carreira exclusivamente acadêmica ou se seguiria um caminho de militância política mais efetiva. E a essa época, pelas minhas relações pessoais com a própria universidade, com as relações minhas pessoais com profissionais do Programa de Saúde da Família, com quem trabalhei de perto no desenvolvimento da minha tese de doutorado, vamos dizer que a minha tese de doutorado foi a primeira avaliação de impacto, de resultado da implantação do Programa de Saúde da Família em escala nacional. Eu fui avaliar especificamente o impacto nos indicadores de saúde materna e infantil. Isso acabou me dando mais proximidade à realidade do PSF, principalmente no interior do estado do Ceará. E esse binômio, desejo de representar a universidade, as lutas da educação, as lutas da ciência e tecnologia, e, do outro lado, defender mais diretamente, ser um representante da saúde pública cearense, me fez ser candidato a deputado estadual em 2006. E preciso dizer que não fora essa minha experiência internacional, não fora o conjunto de experiências, influências, de mensagens, de oportunidades, não só de formação pessoal, mas de compreensão
do meu papel na sociedade, do papel do cidadão na sociedade, certamente que eu não teria tomado a decisão, primeiro, de ser candidato, e segundo, certamente também não teria tido o crédito, a respeitabilidade de ter a minha mensagem acolhida como foi. E acabei sendo eleito. Aqui no Ceará, a gente chama que quando você vai lá no finalzinho, você é o FONA, né? Eu não tinha apoio de prefeitos, não tinha um apoio de vereadores tradicionais, era um apoio muito mais da comunidade acadêmica e de servidores e profissionais do SUS aqui no estado do Ceará, sobretudo médicos de família. E acabei sendo o 43º dos 46 deputados estaduais eleitos. E na Assembleia assumi essa postura de poder manter essa minha luta. Presidi a Comissão de Ciência e Tecnologia, fui um representante de professores, acadêmicos e pesquisadores por mais recursos das nossas fundações de amparo, por fortalecimento da presença e influência das universidades nas ações de planejamento do governo. Tive a felicidade de contar com pesquisadores e professores de outros países que foram trazidos à Assembleia para debater temas como o semiárido nordestino. O professor Tim Feiner nos ajudou em muitas dessas incursões internacionais que já foram feitas na Assembleia. E, mais uma vez, essa é a minha experiência enquanto estudante internacional, me ajudou a sedimentar uma presença mais qualificada e mais influente enquanto deputado estadual. Depois, acabei no meu segundo mandato, tendo uma votação bem maior, e fui presidente da Assembleia. E criei lá um negócio chamado Fórum de Ideias Inovadoras em Políticas Públicas, que todo mês debatia temas importantes, como a industrialização, saneamento, acesso à água, desenvolvimento rural, planejamento local, saúde pública, enfim, educação. E nesses encontros eu trazia pesquisadores, prefeitos, ex-ministros, ex-governadores, pessoas de renome nacional e internacional, para, junto com a nossa comunidade acadêmica do estado do Ceará, debater o estado da arte das políticas públicas que a gente via acontecendo exemplarmente em outros lugares do mundo e que aqui presente nos ajudariam não só a estabelecer relações pessoais, mas principalmente a influenciar, né, um trabalho de governantes, secretários, e quantas parcerias não foram feitas graças a esse tipo de experiência internacional. O professor Tim Feiner pode falar mais a fundo de uma delas com o governo do estado, que foi um modelo trabalhado com a nossa Fundação Estadual de Meteorologia, para poder estudar a vulnerabilidade, não só a seca em si, mas a vulnerabilidade baseado na presença ou na ausência de água, identificar que áreas e que ecossistemas do estado do Ceará encontravam maior vulnerabilidade. E, inclusive, criar um modelo de predição para que o governo estadual pudesse agir preventivamente e mesmo proativamente, em alguns casos, em algumas dessas áreas. Eu tive a felicidade, como deputado, ajudar, apoiar e trabalhar com algumas dessas experiências. E depois, como prefeito, aí sim, pude aprofundar muito mais e quero deixar esse capítulo para o final. Antes disso, queria falar em especial, e o Thales viveu muito de perto isso, que nós dividimos apartamentos juntos, fomos estudantes, tivemos os sofrimentos, né, e os prazeres de sermos um estudante internacional juntos. Eu diria que essa experiência, ela teve 3 tipos de impactos, se eu pudesse, assim, colocar em caixinhas para mim. O primeiro, de ordem pessoal, né? Você sair do conforto do seu local, né, do seu ambiente familiar, social, no local onde você está acomodado a encontrar a sua felicidade, e você ser obrigado, ou se obrigar, né, a uma nova adaptação de vida. Uma nova adaptação de vida em todas as dimensões, pessoal, afetiva, econômica, né? Essa adaptação em um outro mundo passa a lhe dar, por um lado, uma nova dimensão de si mesmo e um olhar muito mais amplo, né, do seu papel, do papel da sua aldeia, da sua terra, nesse mundão tão gigante.
Então, essa é a primeira impressão, é o primeiro impacto que fica. É a dimensão de si mesmo e de si mesmo no mundo. A gente, quando está só na nossa aldeia, a gente já tende a ter uma visão muito mais individualista de nós mesmos, do impacto do nosso papel, né, na nossa aldeia, que é fundamental e é ela que vale tudo. Mas a saída da nossa aldeia nos dá uma nova dimensão do impacto do papel que nós estamos produzindo todo dia, não só para si, não só para a aldeia, mas para o mundo inteiro sem perceber. Uma outra coisa importante é a questão cultural. Eu convivi com estudantes, literalmente, acho que de todos os continentes do mundo. Convivi com estudantes de vários países do mundo, de países mais prósperos, mais desenvolvidos, de outros nem tanto, de gente de línguas, culturas, religiões, etnias muito distintas. Isso vai lhe dando um aprendizado muito prático, que não é teórico, da convivência multicultural, que é uma experiência rica e única, que vai lhe dando mais tolerância, que vai lhe dando mais percepção do significado real da diversidade global, né? Da falta absolutamente compreensível para todos nós, infelizmente para o universo do mundo ainda, para a falta de superioridade de qualquer tipo de cultura, de qualquer tipo de experiência civilizatória, essa diversidade complementar que fez e faz do mundo, né, o mundo ser tão rico e ser tão diferente. Só que essa experiência multicultural, ao tempo que vai lhe dando muito mais tolerância, respeito, admiração à cultura dos outros, vai lhe dando também muito mais consciência social da gravidade dos problemas que não são só das nossas aldeias. Os das nossas aldeias são aqueles que mais nos importam, porque dizem respeito aos nossos. Mas ter a completa e devida compreensão dos problemas do mundo e depois trazê-lo para a realidade das nossas terras, das nossas aldeias, das nossas cidades, dos nossos estados, do nosso país, vai dando a gente uma humildade muito maior de entender o nosso papel no mundo. Eu acho que esse foi o segundo aprendizado. O primeiro foi de ordem pessoal, você acaba amadurecendo, crescendo, lidando com adversidades, com adaptações que são difíceis. A inércia de se manter no mesmo lugar do mundo é muito mais cômoda, né? Mas ela não faz você crescer pessoalmente. E a terceira dimensão, fora a pessoal e a cultural, é claro, a profissional. Eu tive a felicidade, a honra de ser bolsista primeiro da Fulbright, que é uma instituição em parceria com a CAPES, mais uma instituição da Secretaria de Governo americano, e conheci outros bolsistas, a gente fazia um encontro anual, gente do mundo inteiro, estudando diferentes coisas, né? E isso vai dando oportunidades da gente abrir os olhos e aprender, né? E a segunda, depois, bolsista do CNPq para o meu doutorado. E ao longo desse tempo, eu estive numa das melhores universidades públicas dos Estados Unidos. E tive na condição, o privilégio, eu costumo dizer hoje, de estar na condição de ser um estudante tempo integral, já médico, com ali entre 24 e 29 anos de idade, me dediquei exclusivamente a ser estudante. E essa é uma etapa, é um pedaço da vida da gente que não volta. Eu costumo dizer isso aos estudantes de graduação e de pós. Em nenhum momento da sua vida posterior você vai ter a oportunidade de ser... Eu estava solteiro ainda para completar, então eu tinha a obrigação de tirar proveito de cada oportunidade que me foi dada. Fui monitor, fui assistente de pesquisa, trabalhei voluntariamente em vários projetos, fiz parte da Associação dos Estudantes Brasileiros, tudo que tinha disponível, eu fui atrás de beber, porque eu sabia que aquele tempo ia passar. E olha como foi profundamente impactante para mim. Eu, à época, vários colegas meus médicos já estavam ganhando dinheiro, comprando aqui carro, dando entrada em apartamento, e eu vivendo literalmente de uma bolsa do CNPq. Eu e o Thales ali fazendo as contas, né, Thales? Fazendo feira no mercado barato, juntando o dinheirinho para o final de semana para tomar cerveja contada, muitas vezes tomando de graça na casa do Tim,
fazendo refeição gratuita, almoço e jantar lá farto na casa dos amigos que nos recebiam. E era uma vida espetacular, posso dizer isso a vocês. Porque era uma vida de enriquecimento, que eu tinha consciência, mas é preciso dizer depois que passa, por mais consciência que você tem nesse momento, essa consciência vai ficando maior depois que você perde a condição de estudante internacional. Era todo dia um dia de novos aprendizados, né? E eu me recordo dizendo que enquanto meus amigos aqui estavam já vivendo melhor do que eu economicamente, com mais prosperidade, eu estava vivendo de uma bolsa, estudando sociologia, lendo clássicos da administração pública, fazendo disciplina de econometria, fazendo disciplina de bioestatística, e eu perguntando, meu Deus do céu, para que é que isso vai servir para a minha vida? Eu sou médico de saúde pública, e olha como isso faz sentido depois. Tudo que você faz num programa de pós-graduação é sedimentar conhecimentos básicos, teóricos, que são aqueles que ficam para o resto da vida. Não que o conhecimento aplicado não seja importante, ele é fundamental e em alguma dimensão de um programa de mestrado, doutorado, você passa a aplicar. Mas foi essa base do conhecimento teórico que me parecia algo árido e distante demais da minha área de conhecimento, que até hoje, aqui e acolá, eu me vejo utilizando. Foi isso que modificou a minha cabeça e foi isso que me deu alguma sustância, né? Algum conteúdo acadêmico, porque o aplicado foi mudando. Eu, com o tempo da política, não fui praticando mais a epidemiologia como eu praticava antes. E esse conhecimento aplicado, ele vai modificando, ele vai se aprimorando, ele vai se sofisticando, as tecnologias vão mudando, mas a base do conhecimento teórico, a fundamentação que um programa bom de mestrado, doutorado lhe dão, essa fica para o resto da vida. Pois bem, essas foram as minhas 3 experiências mais importantes, fora todos os prazeres, oportunidades, relações que permanecem, graças a Deus, até hoje. E deu que, depois de ter sido deputado 2 mandatos, eu me candidato, ainda muito novo, a prefeito de Fortaleza. E numa eleição, assim, muito pouco usual, porque eu comecei com 2%, eu acabei sendo eleito prefeito e fui eleito prefeito 2 vezes. Fui eleito e reeleito prefeito. E agora, recentemente, tive a minha primeira e sempre saudável derrota eleitoral. Eu fui candidato ao governo do Estado agora, nessa última eleição, e perdi. E democracia, né, nesses tempos em que o Brasil precisa tanto dela, de democracia, de cidadania, de justiça, né, de equilíbrio, serenidade, né, é isso. É a gente entender que a nossa mensagem nem sempre é a melhor ou é a majoritária para aquele momento histórico, mas não deixar de manter as nossas convicções, valores, crenças e lutas. Mas nesse tempo em que fui prefeito, eu entendendo muito mais por essa minha experiência pessoal, o papel favorável, influente que a internacionalização tem, tratei de criar, aqui não existia, uma coordenadoria de relações internacionais, e exatamente como esses cafés que o professor Thales e o professor Gustavo, o reitor, estão organizando, eu criei os simpósios internacionais anuais, trouxe para cá ministros de Estado do Brasil e de fora, gente do mundo inteiro, para falar de temas urbanos das cidades. E botava ali 1.500 pessoas à prefeitura, não eram só secretários, são servidores públicos da ponta, professores, gestores escolares, diretores de postos de saúde, médicos, enfermeiras, para ouvirem e entenderem o que estava acontecendo no mundo. Fiz parcerias com bancos e organismos bilaterais, Banco Mundial, BID, CAF, com muitas universidades, com muitos organismos não governamentais, e coloquei como uma das metas, a meta era alfabetizar mais, implantar o tempo integral, melhorar indicadores de saúde, melhorar o PIB da cidade, aumentar a geração de emprego, reduzir desigualdade, mas havia uma meta ali, ajudar a colocar Fortaleza no mapa do mundo. E a gente conseguiu fazer em alguma dimensão isso. Mas isso não cai do céu. Isso é um esforço também gerencial, de relações e influências trocadas. A gente pôde, aqui em Fortaleza, com o programa do professor Tim Feynman, por exemplo, instituir um novo modelo de planejamento local comunitário,
pequena escala, que influenciou toda a organização da nossa lei de diretrizes orçamentárias da prefeitura, através de um programa em parceria com a Universidade do Arizona, dando poder, tirando o poder dos cabos eleitorais tradicionais e dando um poder de democracia mais direta para a população. Isso é um exemplo de inúmeras iniciativas que contaram com a influência de universidades americanas, por exemplo, de duas, né? Na área da mobilidade urbana, que Fortaleza ganhou o Prêmio das Nações Unidas, como a cidade que mais reduziu mortes no trânsito e criou um conceito de mobilidade sustentável que fez a cidade realmente reconhecida internacionalmente. Nós contamos com muitas universidades brasileiras, mas contamos com Johns Hopkins e com a Universidade de Harvard, com os 2 melhores programas de saúde pública dos Estados Unidos, aqui dentro de Fortaleza, de mãos dadas com a gente, construindo essa política vencedora. Fizemos isso em muitas dimensões da cidade, porque entendíamos que, primeiro, Fortaleza não era menor, não era pior e não poderia deixar de sonhar em ser referência, como, por exemplo, Paris, Nova York, como Londres, né, eram para algumas coisas. Não é o PIB da cidade que pode ou vai influenciar a capacidade de inovação, né, o espírito inovador, os avanços sociais e econômicos que uma cidade, em qualquer lugar do mundo, pode obter. E eu dou crédito a boa parte dos sucessos e resultados que a gente teve a essa internacionalização que permitiu que gente nossa pudesse ir para fora. Eu estimulava secretários nossos o tempo inteiro a participarem de programas internacionais e de gente de fora que veio para cá também. Esse intercâmbio deu à Fortaleza uma dimensão e um conhecimento do que a gente estava fazendo fora do mundo, ganhamos muitos prêmios internacionais e, ao mesmo tempo, trouxe muito do que o mundo estava fazendo para a Fortaleza. E acabou que, no meio se não a maior, vou dizer das maiores, a maior tragédia internacional, global, né, pelo menos do pós-guerra, que nós tivemos, que é a Covid, que foi a pandemia da Covid, eu, enquanto médico, sanitarista, epidemiologista, era o prefeito de Fortaleza. Então, se eu imaginei que em algum momento a minha formação pessoal e essa oportunidade internacional poderia ter uma utilidade concretamente prática e aplicável, foi nessa pandemia. Mas mesmo com ela, ao invés de querer ser um epidemiologista, deixei toda a minha presunção do conhecimento de lado e continuei a ser o prefeito. Mas, obviamente, que os conhecimentos internacionais, universitários, acadêmicos que pude acumular me ajudaram a me cercar dos melhores especialistas, né, das melhores práticas, para poder a gente reagir com o humanismo, baseado na ciência, baseado nas melhores respostas a uma crise que trouxe dor e muito sofrimento ao nosso mundo inteiro, ao Brasil e à Fortaleza. Mas, enfim, essa é a breve história de um ex-aluno, na verdade, um sempre aluno da Universidade do Arizona, de um médico formado na UFC, de um estudante internacional que tirou muito proveito dessa experiência, que tem muita felicidade e se sente privilegiado, inclusive, por essa oportunidade. E estou agora na vida pública, continuo a lutar na vida pública, agora sem mandato, porque perdi uma eleição, mas não abri mão de ver um Brasil cada vez mais democrático, mais justo, um Brasil que possa ter avanços, inclusive que possa fortalecer a presença da instituição universidade na seara do planejamento e no núcleo das decisões de qualquer projeto de desenvolvimento municipal, estadual, nacional. Muito obrigado, espero que tenha podido compartilhar minha experiência, que, enfim, que de alguma maneira possa ser nova ou diferente para vocês que nos ouviram. E, ao mesmo tempo, estar aqui para poder ouvir e responder às moderações e ponderações da nossa mesa, mais uma vez, agradecendo a honra e o privilégio desse convite feito por essa grande universidade, que é a Universidade Estadual do Maranhão. Professor Roberto Cláudio, agradeço, em nome da UEMA, esse valioso depoimento, um testemunho de uma trajetória acadêmica, profissional e política que
que se interrelacionam a partir dos conhecimentos ampliados com essa vivência na Universidade do Arizona. Peço que, se for possível, permaneça um pouco mais conosco, até para que nós agora possamos ouvir o professor Timothy Finan, nosso querido professor Tim, permita-me assim chamá-lo, que está aqui vizinho no estado do Ceará, no seu estado do Ceará, professor Roberto, e que nos honra sempre com a sua presença no nosso café internacional. Professor Tim, lhe passo a palavra. Muito obrigado, muito obrigado. Eu queria primeiro agradecer essa oportunidade. Vocês sabem que eu participei no primeiro café e eu, ao longo do tempo, com as oportunidades que eu já tive em passar tempo lá no EMA, trabalhar com os colegas lá, que eu já criei essas parcerias, essas amizades que vão durar muito tempo. Eu queria agradecer primeiro o reitor Gustavo, o vice-reitor Walter e o meu grande amigo, o professor Tales, mas também queria mandar um abraço para o professor Fernando, para o professor Sampaio, para a professora Késia e a professora Marivânia, as pessoas que me proporcionaram muita amizade enquanto eu passei meu tempo lá na UEMA. Sabe que, escutando as palavras do meu irmão, Roberto Cláudio, essas palavras do trajetória da história dele aqui lá na Arizona, isso traz muitas reflexões emocionantes mesmo, de um tempo que deu muito valor, muito benefício para muita gente. Tanto o Roberto Cláudio como o professor Tales são referências internacionais mesmo, e que trazem orgulho para a Universidade de Arizona pelos sucessos que eles já marcaram nas suas vidas profissionais. Eu fiquei pensando aqui, com as palavras do Roberto Cláudio, que esse trajetório que ele detalhou aqui para nós, de uma forma analítica, de uma analogia, é muito parecido com a experiência que eu tive chegando lá no Ceará com 22 anos de idade, indo para o interior do Ceará, sem falar português, plantando tomate lá no município de Guaraciaba do Norte, que hoje em dia é o maior produtor de tomate no estado, talvez na região do Nordeste. Mas essas etapas de transformação que ele citou são as mesmas que eu passei também. Primeiro, eu saio daquele conforto da minha aldeia, de uma cidadezinha de 800 pessoas, e me encontro lá num mundo tão diferente, com cultura diferente, língua diferente. Então, a primeira coisa é que eu tive que fazer uns ajustes em mim mesmo, eu tive que fazer as adaptações. E ao longo da vida lá, eu consegui fazer, depois de passar esses 4 anos lá no Ceará, eu fui para Arizona, devido às pessoas do nosso convênio de Arizona que existia naquela época, conhecimento dessas pessoas. Eu fui fazer pós-graduação, doutoramento lá em Arizona, mas voltei para o Ceará para fazer o trabalho de tese, trabalho de doutorado. Aí, essa vez, com bolsa do Banco do Nordeste. Então, a segunda fase da minha experiência lá no Ceará era de fazer uma rede de amigos, de contatos, de criar mesmo
um grupo de pessoas, uma comunidade de pessoas que repartiam e compartilhavam meus interesses no desenvolvimento do semiárido, desenvolvimento do Estado mesmo. Aí, aproveitamos isso para depois, no terceiro momento, era ter os recursos para fazer projetos e desenvolver programas de pesquisa, programas de ensino. Eu fui um professor visitante no UFC. Aí cheguei a sentir como se fosse uma peça nessa grande máquina do estado do Ceará, que era mesmo um cidadão. Uma coisa que a maior honra que eu tenho na minha vida foi otorgado por o Roberto Cláudio, quando eu ganhei um título de cidadão honorário de Fortaleza. Melhor memória que eu tenho na minha vida. Então, eu digo que eu também passei por uma transformação igual à transformação dele. E que as raízes que deram o que eu sou agora se encontra naquele momento, naquele primeiro momento, saindo do ônibus lá em Guaraciaba do Norte, lá na sede de Ibiapaba. Então, quando eu fico pensando sobre essas experiências e o paralelismo entre a experiência que Roberto Cláudio teve em Arizona e eu no Ceará, no interior do Ceará, eu fico pensando que isso vira uma analogia, um modelo de como é que deveria ser colaboração entre instituições de educação superior. O que deveria ser a natureza da nossa parceria entre, vamos dizer, o EMA e a Universidade de Arizona, baseado naquelas experiências exitosas que o Roberto Cláudio citou e que Tales também viveu na carne. Aí eu fico pensando que também a colaboração passa por um processo evolutivo, em que tem o início e depois vai se transformando e vira uma coisa mais consolidada, mas uma coisa mais sofisticada, uma coisa preparada para assumir outros desafios mais, vamos dizer, mais árduos, né? Agora, eu me lembro que quando nós iniciamos, eu não estava no Ceará nessa época, mas quando foi iniciado o primeiro convênio entre Ceará, a Universidade Federal do Ceará e Arizona, a natureza desse convênio era, e a narrativa, vamos falar, desse convênio era que Arizona tinha uma coisa que a Universidade Federal do Ceará precisava. Então, era uma etapa, era um momento de Arizona vai, olha aqui, entre aspas, vai ajudar a Universidade Federal do Ceará. E essa narrativa durou muito tempo, em que nem só no Ceará, mas no mundo inteiro, que lá na Universidade de Arizona nós íamos fazer alguma coisa para ajudar, transferir tecnologia, transferir ideias, nós íamos dar mudar a vida das pessoas em Moçambique, na Angola, Cabo Verde. Trabalhamos muito nesses países. Mas agora eu estou vendo que nós chegamos a uma etapa diferente, um período diferente. Em parte é devido à dinâmica que foi citada pelo reitor Gustavo, que estamos vivendo uma vida diferente, com as redes sociais, com a internet, com acesso à informação. Nós estamos agora num outro mundo. E isso foi muito acentuado, foi muito destacado pela pandemia.
quando, de fato, a pandemia mudou permanentemente a maneira em que faz compartilhamento de informação, a maneira que se interage e tudo isso. Então, eu acho que a fase em que nós estamos contemplando e cogitando a natureza de colaboração institucional entre universidades agora mudou. Eu não acho que a universidade deveria ajudar ninguém. Não tem a capacidade. E com a evolução das universidades, das próprias universidades, nós não temos essa vamos dizer, nós não temos essa posição hegemônica. Nós não somos donos da verdade, dono de conhecimento. Chegou o momento em que a natureza, eu digo que o conhecimento é compartilhado por vários canais, espalhado, disseminado, várias maneiras, e que dentro da UEMA, como dentro da UFC, existem bolsas de expertise, bolsas de experiência, capacidade, competência, que não seja a mesma que nós temos lá na Arizona. Então, a natureza de uma colaboração institucional deveria ser mais no sentido complementar, de ver quais são as áreas de maior competência na instituição como o EMA, as áreas de competência nos Estados Unidos, na Arizona, e juntar essas competências para nos abraçar os grandes desafios globais. Quer dizer, deveria ser uma parceria em que nós juntamos nossas forças, juntamos nossas experiências para melhor endereçar a esses grandes problemas, como, por exemplo, mudança climática, como, por exemplo, a migração, como, por exemplo, desigualdade, como, por exemplo, deteriorização dos recursos naturais. Então, existe, e desculpa, mas eu devia ter citado também, as pandemias que vão ficar conosco para o resto do tempo. Existem muitas questões na área de saúde global que nós podemos juntar nossas forças para tentar solucionar esse tipo de problema. Então, eu acho que a dinâmica, a narrativa e a maneira em que nós vamos pensar a nossa parceria deve ser agora diferente, deve ser desta abordagem, desta maneira, desta estratégia, que nós juntamos a nossos pontos de competência, nossos interesses, e que nós usamos essa parceria, essa junção de competências para poder fazer um esforço de solucionar os grandes problemas globais. Inclusive, eu estou escrevendo um trabalho agora com o ex-presidente da CAPES e a secretária de internacionalização, que de fato desenhou o PRINT, que era a política de internacionalização da CAPES. Estamos fazendo um trabalho sobre colaboração Sul-Sul, em que nós estamos propondo, baseado nos dados que existem, estamos propondo tipo de colaboração trilateral, em que, vamos dizer, a UEMA, Arizona, UFC, vão trabalhar com uma universidade em Cabo Verde, a universidade nova lá, para poder solucionar os problemas de mudança climática. A altura, nós temos que fazer um esforço de diminuir simbolicamente e funcionalmente qualquer questão de desigualdade. Nós temos que procurar agora
como nós podemos reforçar os laços iguais, que estamos no mesmo palco, estamos com a mesma missão. Eu queria terminar um pouco por dizer que nós sempre pensávamos que a colaboração, a internacionalização era mobilidade. Por exemplo, você tem muitos professores que já foram para Portugal, passar tempo em Portugal. Tem estudante que vai estudar, fazer pós-graduação lá em Portugal. Tem professor que está sempre saindo e, de certa forma, a internacionalização foi definido nesses termos. Mas eu proponho que mobilidade tem que ser atrelado à missão. Qual é a missão da universidade? A missão, nós temos, como todas as universidades públicas, nós temos a responsabilidade de gerar conhecimento, de compartilhar e transmitir informação, conhecimento, e aplicar conhecimento. Aplicar. Isso em políticas, em atividades no campo, vamos dizer. Então, eu acho que o novo modelo que eu proponho aqui de colaboração é nesse espírito e a mobilidade não deveria dirigir, não deveria ser a locomotiva da ideia da missão. Qual é a missão da internacionalização? Temos e a missão é para solucionar problemas globais. Não é para melhorar a carreira de algum indivíduo, não. É para dirigir, faz com que essa mobilidade contribua para um processo de missão, de solução de problemas. Então, é assim que eu estou falando com a Universidade Federal do Ceará agora, esses dias, é assim que eu estou conversando com a Unifor, a universidade privada aqui, e se eu estivesse aí com vocês para passar mais mês, 2 meses, 3 meses, eu procurava vender esse balde de peixe por aí também. Então, mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade. Eu espero, com muito ânimo, amanhã à noite, para encontrar com o Roberto Cláudio, a gente sentar e conversar as coisas sérias, né? E eu agradeço mais uma vez, professor Gustavo, professor Walter, professor Tales, essa oportunidade de, mais uma vez, oferecer uma palavra com vocês. Obrigado. Obrigado, professor Tim. Nós tivemos, então, eu vou fazer aqui só alguns breves comentários antes de facultar a palavra para quem desejar fazer alguma intervenção e professor Tales também fazer algum comentário, mas tem um aspecto que é marcante, tanto na fala do professor Roberto quanto do professor Tim. A transformação pessoal que a experiência de internacionalização oportunizou a ambos e oportuniza a tantos quantos tenham essa oportunidade. Tanto a chegada do professor Tim ao estado do Ceará, com 22 anos, sem falar português, como o professor Roberto Cláudio, quando foi na Universidade do Arizona. Aliás, esse percurso junto à Universidade do Arizona, eu sempre ouço alguma história ou alguma lembrança quando reúno com o professor Tales, que também sempre traz algum fato que vem corroborar com a política de internacionalização que se pretende consolidar na UEMA. Então, essa transformação pessoal, a ponto do professor Tim, com toda a sua experiência como pesquisador, dizer que aquele início no Ceará, na sua juventude, influencia o que ele é hoje, né? Deixou raízes na sua atuação
como pesquisador e na sua visão hoje desse processo de multilateralidade, né? E ele dá um exemplo disso, propondo um arranjo institucional que envolva governo, instituições de pesquisa nos Estados Unidos, no Brasil, dá a exata medida, né, de que essa preocupação que todos devemos ter, como o papel, a missão, a responsabilidade das instituições de pesquisa, de buscar soluções para os problemas, né, é algo que deve ser internalizado por cada grupo de pesquisa, por cada programa de pós-graduação, por cada departamento, né? Nós, Roberto e Tim, permitam-me, nós estamos completando 4 décadas como universidade, né? Logo, a UEMA, comparada com outras instituições, é uma universidade jovem, né? Embora tenhamos cursos que já chegam aí próximos aos 60 anos de existência, antecedem a própria universidade. Mas essa jovialidade, né, ela tem se beneficiado da urgência dos tempos atuais, dessas novas características de um mundo como ele se apresenta em contexto e em essência para cada instituição, para cada indivíduo, para cada sociedade. E isso é muito verdadeiro, Geraldo, me referindo aqui ao nosso secretário adjunto de programas estratégicos e também ao Domingos, que aqui está. Fica aqui uma grande provocação, quem sabe a secretaria pode liderar isso, e tenho certeza que o secretário, o ex-governador Zé Reinaldo, será sensível a isso, promover um grande seminário entre diversas pastas do governo estadual, instituições de conhecimento, de pesquisa, não só do Maranhão, mas também de outros estados e de outros países, para que essa agenda ela possa efetivamente ser transversal e que possamos ver de que maneira as políticas públicas do nosso Estado, que vão desde no campo da educação básica, até aquilo que hoje notabiliza a nossa economia, como atividade portuária, a atividade do agro, a atividade aeroespacial. Então, que a gente consiga percorrer todas essas cadeias de demandas de conhecimento em que as instituições podem e devem cooperar, reforçar, como ambos disseram, as suas competências, compartilhar suas competências com vistas a buscarmos soluções mais efetivas e mais rápidas para os problemas que batem à nossa porta. Para citar apenas um deles, que sempre esteve orientando a trajetória política do Roberto e a atuação acadêmica do professor Tim, é o combate que nós precisamos travar diariamente a partir dos nossos espaços de atuação com essa chaga da desigualdade, né? A desigualdade que se processa em vários níveis e que é percebida nas ruas, é percebida nos números da economia, da exclusão, e que ainda colocam o nosso país, comparado, por exemplo, aos países da OCDE, num nível de muita distância, né? Ainda precisamos caminhar muito do ponto de vista da ciência, da tecnologia e, sobretudo, da inovação, para chegarmos próximos a esses países mais desenvolvidos. Isso tudo parte do princípio, e aí o Café Internacional desta 8ª edição, professor Tales, ele é muito rico em sua proposta inicial, porque são exatamente essas experiências de êxito que nos inspiram a buscarmos as melhores configurações internas e com os nossos parceiros, com vistas a conseguirmos dar às políticas setoriais e às políticas comuns uma maior projeção, visibilidade e concretização, né, das suas metas. E eu acredito, a partir do que foi comentado por ambos, que
definitivamente não podemos mais pensar nas universidades a internacionalização como mera mobilidade, ou como mero intercâmbio, ou como mero assinar acordos de cooperação. É preciso ir além. E o exemplo da pandemia, citada também pelos dois, né? Interessantemente, como gestor de uma cidade como Fortaleza, durante um período terrível que todos nós vivenciamos, outro como um pesquisador que atuou em várias redes de discussão durante a pandemia, ficou a lição de que podemos e devemos, em relação à saúde pública, em relação à economia solidária, em relação à recuperação do que se perdeu em termos de formação educacional nesse período, que somemos as nossas compreensões, aquilo que conseguimos apreender neste período, ao lado das nossas trajetórias institucionais, e colocarmos para as pessoas que tipo de alternativa nós, nesse limiar de mudanças, né, como aqui já dito, mudanças institucionais, mudanças no país, e quero crer sempre um mundo em mudanças, essas respostas precisam ser, de fato, construídas por todos. Acho que esse é um grande e emblemático exemplo e uma forte mensagem capturada a partir dos dois relatos que alcançam, professor Tales, antes de lhe passar a palavra, alcançam plenamente as expectativas que todos aqueles que aqui estão presencialmente nos acompanham têm. Não só ideias postas ao vento, mas ideias com caminhos a serem percorridos muito claros, ou porque alguém já percorreu e deu certo, ou porque alguém já percorreu e não deu certo, e a gente aprende também com os erros e com as tentativas, para que se possa, a partir daí, repactuar, né, um novo momento de um olhar mais propositivo para essa agenda, que eu saio daqui com a convicção de que é comum. É comum a nós, como profissionais, educadores, como pesquisadores, gestores, e também a nós como cidadãos, cada vez mais cidadãos do mundo, né? Professor Tales, eu passo a palavra para alguns comentários e também faculto aqui, se alguém deseja fazer alguma intervenção, aproveitando, né, esta grata oportunidade de termos o Roberto e o Tim aqui conosco. Professor Tales, eu passo só a palavra para alguma consideração e, ao final, volta para mim, depois do questionamento, para eu fazer o encerramento com a presença dos dois. Bom, eu serei muito breve. Mais uma vez eu agradeço o professor Roberto Cláudio, o professor Timothy Feiner. Mais satisfeito do que isso, eu não poderia estar. Eu sabia que ia ser assim, mas nós também, além de uma aula da aplicação, da importância da educação internacional, né, para a formação de pessoas, de pensamentos, desenvolver sociedades, né, da importância que ela foi dada na vida de cada um, né, mas o que eu queria dizer é que foi montado, foi criado agora um material didático que deve ser disseminado, deve ser distribuído mais em nossa instituição, mas também em outras instituições, inclusive com outras relações internacionais, com colegas que trabalham lado a lado de outras instituições. Foi realmente construído um material, uma aula da importância da internacionalização, da educação na vida das pessoas, né? O professor Roberto Cláudio citou, inclusive, que a mobilidade internacional dele foi feita por meio de bolsas do CNPq. Né? Toda uma preparação, passou por todo o desafio, né, de desempenho linguístico, aquisição da língua e etc. Professor Roberto Cláudio conhece muito bem a minha história do TOEFL, né? Foram 11 vezes que eu apliquei para o TOEFL até conseguir, né, tanta insistência, e esse é o nosso mundo. Né? Mas não tem prêmio melhor, não tem satisfação melhor do que quando você adquire um bom conhecimento e você consegue retornar e aplicar isso no seu meio. Né? E aplicar de uma maneira específica,
dentro da sua habilidade. E eu dou um salto do que foi a minha vida pela Universidade Estadual do Maranhão. Quem me conhece sabe que eu sou especialista em biopatologia de organismos aquáticos, consegui desenvolver mais trabalhos em detecção de doenças de camarão. E queria ajudar a minha instituição nessa situação, com a internacionalização. Como eu vou trazer a mentalidade de internacionalização da minha contribuição, junto com todos os meus colegas de trabalho, mas eu sou especialista em doenças de animais aquáticos, de peixe, de camarão. Então eu só tinha uma saída, vou convidar um antropólogo que tem uma vida de mais de 40 anos dedicada ao Brasil, nesse tipo de articulação, de desenvolver mentes, e trazer esse tipo de mentalidade da internacionalização. E eu fui testemunha. Convidamos o professor Tim Fine, em 2012 ele já esteve na nossa instituição, veio até com o Dom Roberto Cláudio. E começaram as primeiras reuniões com o professor Gustavo, na época vice-reitor. E naquela técnica da antropologia, e ele foi nos ajudando, inserindo a mentalidade da internacionalização dentro da nossa instituição, nos ajudando, nos aconselhando. Lógico que outros atores, outros profissionais se envolveram também durante todo esse percurso, mas eu volto a dizer que foi muito importante, né, a atuação do professor Tim durante todo esse processo, que nós já vamos fazer 10 anos de convênio, né, de acordo internacional com a Universidade do Arizona. Dentro desse olhar, eu concluo, o material que foi preparado aqui, está gravado, mais satisfeito do que estou nesse momento, não poderia estar. Agradeço mais uma vez e passo a palavra. Muito bem, professor Tales. Alguém deseja? Professora, tenho 2 inscrições, professor Roberto, professor Tim. Primeiro, vocês vão ouvir a professora Rita Seabra, que é a nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. Em seguida, vou passar a palavra ao secretário adjunto, Geraldo, que também tem uma consideração a fazer. Professora Rita, por favor. Bom dia a todos. Eu vou aqui me posicionar não só como pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, que estou até o dia 31 de dezembro desse ano, mas também como professora docente permanente do programa de pós-graduação em ciência animal, desde a sua fundação, né, desde a sua criação. Em que sentido? Fazer minhas as palavras do professor Tim, no sentido de materialização de ações. Recentemente, nós tivemos a avaliação quadrienal da CAPES. Ela foi uma avaliação que está em curso, porque ainda cabe recurso, né? Até o final de dezembro, a gente vai ter a finalização da avaliação pós-recurso. Mas, em relação à Universidade Estadual do Maranhão, nós somos 17 programas de pós-graduação, contabilizando aqui as redes. E nós tivemos elevação de nota, né, de 7 programas de pós-graduação, isso é um resultado muito bom. Isso vai nos possibilitar, num curto período de tempo, creio eu, a termos mais 4 programas de pós-graduação com cursos de doutorado e 3 programas de pós-graduação, aliás, 4 programas de pós-graduação podem atingir a nota 6 na próxima avaliação quadrienal. E há que ter um olhar bastante diferenciado para essa situação nos próximos anos de avaliação, considerando que programas internacionais, eles são 7, nota 6 e nota 7. Então, nós estamos no caminho de uma consolidação da pós-graduação e da pesquisa importante para a Universidade Estadual do Maranhão. Eu, como pró-reitora, eu consigo ler todos as fichas de avaliação quadrienal.
em que pese elas terem mudado, eram 5 dimensões e hoje nós temos 3 dimensões. As dimensões são programa, formação e impacto, né? E a internacionalização, ela está dentro desse impacto. Então, em todas as fichas, né, constam observações. Nós, nos nossos 17 programas de pós-graduação, nós estamos inseridos em 9 áreas de avaliação diferenciadas, né? Então, portanto, eu acabo tendo que ler 9 documentos de área, 9 fichas de avaliação, em que pese a diferença, né, entre uma ficha ou outra em termos de percentis e porcentagens por item avaliados, todos trazem os seus comentários. Então, quais foram os comentários que a gente pôde observar de uma forma geral em termos de internacionalização? A questão da materialização, da internacionalização, e eu estou tocando nesse assunto, porque foi um assunto tocado pelo professor Tim, com bastante maestria, no sentido de materializar o que já está sendo feito, né? Então, quando o professor Tim fala da mobilidade, nós consideramos a mobilidade muito importante, mas por um aspecto, no meu entender e na minha experiência, para abrir portas, abrir caminhos para futuras consolidações de ações, né, ou início de ações. E o professor Tim colocou isso muito bem, né? Então, o que nós vemos nas fichas de avaliação são os eventos internacionais, as mobilidades, mas ainda uma crítica, e não é crítica, é a constatação de realidade, de uma ação mais concreta nos programas de pós-graduação, em termos de projetos em conjunto, né? E eu sempre frisei isso aos coordenadores de pós-graduação, porque quando você considera a internacionalização, você está falando basicamente de publicações em revistas internacionais, e isso nós já fazemos, e já fazemos bem feito na maioria dos nossos programas de pós-graduação. Mas a questão dos projetos, eles levam, né, a um segundo patamar, ou eles elevam a um segundo patamar a pesquisa da Universidade Estadual do Maranhão, qual seja a publicação com pesquisadores de outras instituições. Isso, infelizmente ou felizmente, porque nós estamos em processo de consolidação, então é esperado que a gente ainda não tenha um volume muito grande de publicações com instituições estrangeiras, né, ou com pesquisadores. Então, eu vejo a mobilidade como uma questão interessante de abrir caminhos, mas muitas vezes há que se pensar no ganho pessoal. E aqui eu me reporto também, e não tenho problema nenhum em dizer isso, em relação ao programa Ciências Sem Fronteiras da CAPES, né? Ele é um programa, ele foi um programa, ele não existe mais, ele foi um programa de grande mobilidade, né? Mas aí eu volto a falar de novo no que o professor Tim colocou. Houve um ganho muito mais pessoal do que institucional, né? Prova disso é que o programa ele não existe mais, ele foi um programa que ele foi repensado, ele está sendo repensado através do print, né, da CAPES, através do PDSE, que é um outro programa também de internacionalização da CAPES, porque entendeu-se que precisava ter um ganho institucional, né? O aluno ele vai, a universidade ela fica, né? Os docentes ficam, a universidade fica. Então, acho que sim, a gente tem como Universidade Estadual do Maranhão um grande potencial, nós temos grandes pesquisadores, nós atuamos em áreas importantes para o mundo, né? Não só para o Maranhão, não só para o Brasil, mas para o mundo. A gente trabalha com segurança alimentar, a gente trabalha com produção animal, trabalhamos com desenvolvimento socioespacial e regional, nós trabalhamos com educação, então nós temos nos nossos programas de pós-graduação áreas diferentes de atuação, agricultura familiar, agricultura agroecológica, então nós temos sim todas as condições. E aí me reporto de novo ao professor Tim, porque eu acho que essa fala foi muito objetiva, ela foi muito centrada naquilo que o senhor espera de nós. E eu imagino daquilo que todas as instituições esperam, de uma certeza de colaboração mútua. Ninguém sabe mais, ninguém sabe menos. A gente tem aqui
andar junto. E eu só consigo perceber esse andar junto através do desenvolvimento de projetos de pesquisa, buscando as agências de fomento, e nesse caso, por exemplo, CAPES, CNPq e a própria FAPEMA, que é a nossa Fundação de Amparo, tem um papel primordial. Muito obrigada. Obrigado, professora Rita. Vamos ouvir, então, o secretário Geraldo, e aí depois devolvo a palavra ao Roberto, ao Tim, caso desejem comentar. Geraldo, por favor. Professor, o senhor permite eu falo em pé? Claro. A gente fala em pé, mexe o braço, depois fica mais desenvolto, né? Bom, meu amigo Luiz Jorge, prazer em vê-lo. Professor Paulo Catunda, um grande prazer. Vou falar brevemente, não vou tomar o tempo de vocês, estão com fome já. 3 coisas que eu queria falar. Talvez, pela primeira vez na história do Maranhão, nós temos um governador que já fez intercâmbio no exterior. Ele morou no Texas quando jovem, fala inglês mais ou menos, more or less, e já é um caixeiro viajante, já viajou várias vezes para o exterior, missões, eu participei de algumas com ele já, e é incansável, missões muito cansativas. Ser daqui para a Ásia parece gostoso, mas são 30 horas de voo, chega meio desgastante. E eu vejo nessa posse do governador Carlos Brandão, no seu primeiro mandato efetivo agora em janeiro, quem sabe uma abertura para o exterior muito grande, porque ele gosta do tema, ele vai dar apoio a esse tema, e nisso o núcleo de RI da UEMA pode ser inserido, né? Até com parceria conosco, porque a nossa secretaria, a SEDEP, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégicos, ela é uma secretaria que também tem projetos abertos para o exterior. Nós fizemos agora, em junho, um seminário internacional, onde foi convidado um professor sul-coreano que transita entre a China, a Coreia do Sul e o Japão, o professor Paul Lee. Ele veio falar aqui sobre a BRI, a Belt and Road Initiative, que a tradução seria a nova Rota da Seda, né, que é um programa do governo chinês que visa exportar infraestrutura, tecnologia, conhecimento, uma série de coisas. E o Brasil não pertence ainda, mas agora com a eleição do Lula, pode ser que a gente consiga incluir o Brasil nesse programa. Eu diria grosseiramente que seria um grande plano Marshall chinês, né? Eles financiam, eles constroem, eles apoiam, eles dão o know-how, isso e tudo. Se conseguirmos colocar o Brasil na Rota da Seda, pode ser um grande pulo no nosso desenvolvimento, né? E o professor Pauli trouxe uma série de informações, ele escreve sobre o tema, ele já disse que o Maranhão poderia ser uma porta para acesso à Rota da Seda, porque nós temos um porto que exporta bastante para a Ásia, né? Exporta basicamente commodities e minerais, mas pode ser um porto de entrada também, pelo acesso pela Ferrovia Norte-Sul e por aí vai. E a terceira coisa é para dizer que nós vamos participar na outra semana. O governo do Maranhão está enviando uma missão de 6 técnicos para participar da COP27, no Egito. Vai ser um seminário mundial, todos os grandes líderes mundiais estarão lá, inclusive o presidente eleito, que vai pensar sobre meio ambiente. As COPs anuais são promovidas pela ONU, o painel de mudança climática, o NFCC, né? E esse ano eu creio que o foco é energia renovável e crédito de carbono. É provável que a ONU estabeleça, com o apoio de vários países, tem que ter o apoio americano, que é quem acaba puxando tudo, né? A obrigação dos países comprarem, as empresas comprarem o crédito de carbono. Hoje o crédito de carbono ele é facultativo. Se você polui, você pode comprar se quiser, para compensar a pegada ambiental. Eu acho que a ideia talvez é impor um imposto mundial sobre isso, ou obrigar as empresas que poluem, né? Ou a mudar a matriz para converter para energia renovável ou descarbonização, ou compensar isso comprando crédito de carbono. Então é um exemplo de que o Maranhão está realmente cada vez mais aberto ao exterior. Muito obrigado. Geraldo. Deixo então ao Roberto e ao Tim para breves considerações sobre os comentários da professora Rita e do secretário Geraldo Cunha. Eu só queria, reitor e professor Tales, mais uma vez agradecer o privilégio do convite, dizer que o estado de vocês é extraordinário, tem um potencial de alcance nacional para liderar alguns setores da economia do país. Desejo muito sucesso à gestão da universidade, à nova gestão também do estado do Maranhão, mas o mais importante para mim nesse momento é só agradecer o convite e enviar um abraço carinhoso ao meu amigo e compadre Tales,
de tantas histórias e tantos momentos felizes da nossa vida, e muito especialmente um abraço muito carinhoso a ele, que foi uma influência e é uma influência importantíssima na minha vida pessoal e profissional, que é o professor Tim Feiner. Muito obrigado, reitor, foi uma honra participar desse momento com vocês. Sucesso. Professor Tim. Obrigado. Eu tenho muitas palavras para falar, mas eu acho que não tem tempo. Eu queria dizer uma coisa, que em 1973 ou 74, nós tivemos uma parceria com aquilo que era naquela época, não sei se era a Car Maranhão ou Emater Maranhão. Aí eu fui conhecer o Estado. A instituição, a CAR, proporcionou um carro, que era aquele carro variante da Volks, e é um motorista, né? Aí nós fomos andar. Fomos lá para Bacabal, fomos para Pedreiras, seguimos para, eu não sei se era, como é que se diz? Era Barra do Corda, e tem uma outra cidadezinha lá, Guarajá, não é? Uma coisa assim. Aí a estrada era toda pissarra. E nesse caminho para o interior, tinha passado uma cobra jiboia e o caminhão tinha atropelado, né? Aí essa cobra enroscou aí no meio da estrada, assim, no caminho, e eu estava sentado na cadeira de trás, e quando nós passamos esse monte de cobra, eu estava de olho a olho a essa cobra, viu? Olho a olho. Aí isso me impressionou naquela altura. E não é só pela cobra, mas pelas as oportunidades, as características tão únicas lá do estado do Maranhão. Eu acho que existe tanta possibilidade, tantos problemas grandes para resolver. Quem sabe o que vai acontecer com a invasão de soja no estado, se é bom, se é mal. O que vai passar com recursos naturais, com o ambiente. Quem sabe toda a atividade do porto lá, toda a desigualdade que existe no estado. Existe tanta coisa que nós podemos trabalhar junto, e até que eu estava, no início, a gente começou a falar isso com a professora Marivânia, sobre como nós poderíamos, conjuntamente, começar uma colaboração de pesquisa. Então, eu acho que a minha mensagem é que eu acho que existe tanta possibilidade para nós aplicarmos o modelo que estou contemplando agora. A outra coisa, eu queria finalizar por dizer que no primeiro mandato do Roberto Cláudio lá na Prefeitura de Fortaleza, ele costumava falar sobre o Muro de Berlim. O Muro de Berlim era um muro virtual que separava a cidade de Fortaleza, e Fortaleza A e Fortaleza B. Fortaleza A com todos os serviços, com todo aquele crescimento, aquela dinâmica econômica, diversificação, restaurantes de cada canto do mundo, etc., etc., os hotéis na praia, etc. Aí Fortaleza B, onde era difícil encontrar um lugar para dormir. E vivia com grande precariedade. Também nós tivemos um presidente, infelizmente, um ex-presidente lá na minha terra, cuja política internacional era construir muro.
o que ele queria mais do que qualquer coisa era construir muro. Essa era a abordagem internacional dele. Então, eu acho que eu faço esse apelo a todos nós aqui, que a nossa missão, talvez eu agradeço muito as palavras da professora Rita, que eu conheço muito bem, e admiro muito o trabalho dela, a contribuição dela. Mas eu queria dizer que a minha visão talvez seja uma visão um pouco no ar. Mas estamos na altura, no momento, nesse mundo moderno agora, de destruir muros. Está na altura, está na hora de começar a preparar estratégias e planos para destruir muros e não construir mais. E eu acho que esse 8º Café Internacional é um passo nesse sentido. E eu agradeço o trabalho do professor Tales e todos vocês. Eu me lembro, mais uma vez, da grande satisfação que eu senti em trabalhar com vocês e espero que nós podemos, como é que se diz, bizar essa experiência. E eu queria agradecer toda essa oportunidade e eu espero que não seja a última. Muito obrigado. Obrigado, professor Tim. Eu queria aproveitar essa oportunidade, antes de me despedir do professor Cláudio, do professor Tim, para lhe prestar, professor Tim, uma homenagem em nome da Universidade Estadual do Maranhão, porque eu me aproximo do final da minha gestão à frente da UEMA, agora em dezembro próximo, e tenho muita gratidão a essa colaboração permanente que vem sendo prestada por seu intermédio pela Universidade do Arizona, desde o início dessa gestão em 2015, e devo dizer até mesmo antes dela, quando ainda vice-reitor, tive a oportunidade de recepcioná-lo aqui na UEMA. Então, a nossa caminhada com o propósito de consolidar uma política de internacionalização, tem muito da sua participação, tem muito do seu entusiasmo, tem muito da sua experiência. Então, eu vou aqui dar conhecimento a todos deste diploma de honra ao mérito. Eu peço que seja exibido como reitor da Universidade Estadual do Maranhão. Concedo esse diploma de honra ao mérito ao professor Timothy Joseph Finan, em agradecimento às relevantes contribuições prestadas em prol do fortalecimento da internacionalização entre a UEMA e a Universidade do Arizona. Professor Tim, receba a minha gratidão pessoal e o reconhecimento de toda a UEMA pelo seu inestimável trabalho em colaboração a nós nessa caminhada que ainda temos muitos desafios pela frente. Obrigado, professor Tim, pela sua participação. Eu lhe asseguro que não será, né, a última participação. Tenho certeza de que essa parceria não só está consolidada, já rendeu frutos e haverá de render mais projetos e ações concretas, como lembrou aqui a professora Rita Seabra. E agradeço também, meu caro professor Roberto Cláudio, a sua participação, a sua disponibilidade, professor Tales, sempre nos fornecendo aqui as melhores referências ao seu respeito, que antecedem a sua trajetória política, né? Que o conhecimento até então era pela mídia, né? Do seu trabalho à frente, sobretudo, da Prefeitura de Fortaleza, mas desses tempos de companheirismo do Arizona e de preocupações comuns em fomentar, em estimular a experiência da internacionalização. Agradeço muito a ambos
é uma alegria para a Universidade Estadual do Maranhão inaugurar esse café internacional com as suas participações. O professor Tales sempre muito sensível em identificar aqueles atores institucionais que sempre dão um impulso primeiro, né, e fazem toda a diferença para o percurso dos próximos dias de reflexões, de debates, que já serão retomados hoje à tarde, né? Eu devo dizer aos dois aí que onde quer que a gente passe, a gente deixa algumas pegadas importantes e deixa também alguns efeitos colaterais, né? Roberto, a sua participação só me deixou com uma preocupação. Quando você terminou, eu olhava aqui para o pessoal que está e acompanhava nas redes sociais. Aqui da UEMA tem uns 3 querendo ser deputado estadual e mais uns 4 querendo ser prefeito de São Luís. Então, esse é um efeito colateral da sua participação. E o professor Tim, estávamos todos aqui tranquilos, já se aproximando do meio-dia, e vem falar de balde de camarão. Aí despertou a fome aqui de todo mundo, né? Então, são os únicos 2 reparos que eu faço de preocupações que ficam com as suas participações. Meus caros, muito obrigado. Agradeço esse momento mais uma vez, professor Tales, de ter oportunizado essa aproximação, esse contato. E, em nome da Superintendência de Relações Internacionais, convido a todos para retomarmos a programação à tarde do café, às 14 horas. Não é isso, professor Tales? Em mesa que será coordenada pela superintendência na pessoa do professor Tales Andrade. Tá? E professor Walter Canales, vice-reitor e reitor eleito, eu registro também a presença, Cláudio e Tim, o professor Paulo Catunda, que ali está, pró-reitor de Extensão e Assuntos Estudantis, e vice-reitor eleito para a próxima gestão. Então já estamos aí construindo essa aliança estratégica para o futuro. Muito obrigado a vocês, obrigado a todos que estão aqui no auditório e todos que acompanharam pelas redes sociais esse momento inaugural e desse bate-papo de abertura do nosso 8º Café Internacional. Até à tarde para darmos sequência à programação. Muito obrigado a todos, um prazer reencontrá-los, até a próxima oportunidade.